Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, queremos nos agradecer pela vida, por podermos estar juntos, agradecer ao Mestre Jesus, que está sempre conosco, e assim, felizes nesta noite, iniciando mais uma semana, queremos nos agradecer por podermos aprender mais uma vez com o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim, nessa noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim vamos dando boa noite para vocês, né? Boa noite já para Alzira Crepaldi, Roberto Ribeiro, nosso prezado Barros Maurício, também a Judéia Lima, que está chegando. Então, com alegria, estamos iniciando mais uma semana, segunda semana, então, do mês de novembro, e sejam todos muito bem-vindos. A Célia aqui, então, acolhemos uns abraços fraternal a todos vocês, com bastante alegria, por mais uma vez podermos estar juntos. Então aqui com também a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, que também já está conosco, agradecendo sempre a vocês, esperando que tenha ido muito bem o final de semana de vocês, e vamos iniciando uma nova etapa, uma nova semana, agora já neste mês de fevereiro. Que fevereiro? Novembro? Um pouco atrasado, adiantado, né? Estou meio perdido no tempo e no espaço aqui, com esse meu olho também que não para de lacrimejar, ele deu de chorar. E ainda reflexo, né, daquela paralisia facial que eu tive, não foi 100% de retorno, ele sempre fica um pouquinho aberto, ele é meio rebelde, então começa a lacrimejar, mas enfim, vamos tocando. Nosso abraço a todos vocês. E nós vamos aqui hoje com o Evangelho, então, com Coragem da Fé. Coragem da Fé e Joana de Ângeles, então, vem na sequência com Inteireza Moral, que é o capítulo 24 do livro Desperte e Seja Feliz. Vamos ver o Evangelho, então, que fala para nós sobre Coragem da Fé e nos traz um texto de São Mateus, outro texto de São Lucas, dentro do capítulo Não Coloqueis a Candeia sob o alqueire. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Que é texto de São Mateus. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. No Evangelho, então, de São Lucas, no capítulo 9. E o Evangelho nos fala o seguinte sobre o texto. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo simples sarcasmos, os quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado.
Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências de opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto há de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, e renegará aquele que o tiver renegado, e aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá diante do seu Pai, Pai que está no céu. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo lhes cause prejuízo nesse mundo. Enquanto que, colocando a verdade acima dos seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. É o que nos fala o Evangelho hoje, coragem da fé. Pois é, amigos, uma aguinha. Nós temos no Evangelho hoje, o Evangelho de São Lucas e o Evangelho de São Mateus, as palavras do Cristo, que falam sobre a aceitação de suas palavras, falam sobre a vivência, acima de tudo, a vivência. Para uma coisa é aceitar, outra coisa é viver. É a vivência das suas palavras no dia a dia. E claro, também a permanência da fé nas suas palavras e em tudo aquilo que ele nos disse. Agora, como que essa fé vai ser então exercida? Como que ela vai ser tantas e tantas vezes testada frente aos demais, da sociedade, da comunidade, do grupo, da família em que nós vivemos? Uma vez aceita essa palavra, vai ser procurado vivê-la. Uma vez aceita essa palavra, vai ser procurado também defendê-la, dizer àqueles que duvidam dela dos benefícios e das maravilhas que se operam em nós pela prática daquilo que ele pede para cada um de nós. E aquilo que ele pede para cada um de nós, não tenhamos dúvida que mais cedo ou mais tarde vamos ter que professar sim. Senão, estaremos condenados a jamais evoluirmos, não é isso que nosso Pai quer para cada um de nós. Ele está sempre nos dando oportunidades de reencarnarmos, estarmos sempre presentes aqui no mundo material, exatamente para nos remirmos dos erros cometidos quando passamos aqui pelo mundo material. Ninguém nasce aleijado porque Deus é injusto. Ninguém nasce cego, ninguém nasce mudo, ninguém nasce com problemas de conhecimento, de cognição, porque Deus é injusto. Não. São as oportunidades, muitas e muitas vezes doloridas, de resgate dos erros anteriores. Mas aí que é o grande problema da aceitação das dificuldades como resgates. E as nossas próprias dificuldades em nossos lares, entre as pessoas com as quais convivemos, e que muitas vezes não adianta ficarmos falamos e repetimos, e continuam do mesmo jeito. Mesmo com o exemplo, muitas vezes, das nossas mudanças, por darmos a devida atenção, respeito, e trazemos para nós as palavras de Cristo que mudam completamente as vidas das pessoas, todos nós sabemos disso. Então, isso tudo faz parte da aceitação e da prática. Então, Jesus ali no texto que fala ao pessoal da época, aqueles que viverem suas palavras serão muito bem aceitos no reino dos céus, como é a figura de linguagem que ele usa,
Mas aqueles que também o renegarem, que não quiserem nem saber de suas palavras, que às vezes até sabem, mas não querem saber da prática, encontrarão ainda dificuldades, e que essas dificuldades ainda vão permanecer por um longo tempo, até que se renda à verdade, que é então a nossa vida espiritual, que é a nossa vida física, que são as oportunidades que Deus nos dá a todos para melhorarmos, para corrigirmos nossos erros, e sempre está pedindo. Né? Jesus sempre nos pede, até antes de louvar a Deus e se derreter todo na frente de Deus, vai e se acerte com seu irmão. Vai e se reconcilia com seu irmão. Porque nossos erros precisam ser resolvidos, não tem jeito. Aqui é uma escola. E todos se lembram que na escola da vida, na escola dos bancos escolares, se nós errávamos as questões, né, especialmente nós os mais velhos, né, que hoje é um pouco diferente, conferência e tal, mas era um belo X, né, dá errado. Não conseguiu nota suficiente no final do ano, vai repetir de ano. Ou, dependendo do que estivesse fazendo, faculdade superior, vai ficar com dependência, até conseguir atingir aquilo que se espera para aquele grau de evolução que você está. E na escola não funcionava assim? Por que na vida, especialmente na vida como um todo, há de ser diferente? E realmente não é assim. Estamos aqui para remir de nossos erros. Isso aqui não é um mundo, não é nenhum paraíso maravilhoso, embora haja lugares paradisíacos, e nós bem sabemos que gostaríamos de estar lá, né? Às vezes passando férias, passando, se eu pudesse, eu viria morar aqui o resto da minha vida. Que ótimo, se pudesse, né? Porque tem as responsabilidades. Então, aqui nesse mundo, assim, são efêmeras as passagens de felicidade, mais tempo nós estamos mesmo correndo atrás do nosso dia a dia. E acima de tudo, então, que fiquem essas palavras dele, né? Esse desejo que ele tem de que nós sigamos suas palavras. E suas palavras estão sempre colocando a todos nós nesse sagrado dever, que é resumido como segundo maior mandamento: ama ao próximo como a ti mesmo. Queremos ser respeitados? Respeitemos. Queremos que sejam pacientes conosco? Sejamos pacientes. Que sejam tolerantes? Sejamos tolerantes. Que sejam indulgentes, porque eu estou caminhando, ainda não sei muita coisa? Sejamos também indulgentes. Não queremos que sejam egoístas conosco? Não sejamos com os outros. Vaidosos conosco? Não sejamos também com os outros. Queremos que sejamos tratados com sabedoria? Sejamos sábios. Faça ao próximo aquilo que quer que te façam. Fora disso, é perda de tempo, ou como diz o Raul Teixeira, estamos perdendo o tempo da encarnação simplesmente passando por aqui e algumas vezes adquirindo ainda mais débitos para as nossas já cacundas costas, né? Pesadas de tantos débitos que nós temos. Mas é cada um que vai decidir por si, né? Então, nosso abraço aqui para Sandra Oliveira Vita, também, Carlos Eduardo Aragão, nosso prezado Edmar José Bueno, aqui também com seu boa noite. Sejam todos aí, todos vocês, muito bem-vindos, tá bom? Segunda-feira, né? Iniciando aí uma nova semana, que ela seja de saúde, que ela seja de paz, que ela seja, assim, extremamente proveitosa para todos nós. Saibamos aproveitar as oportunidades também para sermos melhores, como pede nosso querido mestre. E assim, meus amigos, vamos ver o que então Joana de Ângeles nos fala. Joana de Ângeles vem aqui no capítulo 24 do livro Desperte e Seja Feliz, falando de inteireza moral. Vamos ver o que ela nos diz. A quase totalidade das criaturas humanas, diante dos desafios, invariavelmente posterga as soluções de profundidade, tomando decisões apressadas que não resolvem os problemas. Ou, quando tentam equacioná-los, fazem-no de tal forma que dão surgimento a futuras dificuldades. O fato decorre da ausência de inteireza moral,
do receio de aprofundar o exame das causas que geram as aflições e do medo de enfrentá-las com decisão firme. A tibieza de caráter propõe trégua à situação perturbadora, diminuindo os efeitos danosos dos incidentes sem ir ao encontro dos fatores que os desencadeiam. Acomodação por um lado, insegurança pessoal por outro, e somam-se inquietações que terminam por atropelar o ser mais forte, dificultando-lhe a autorrealização, o discernimento e a harmonia. A astúcia substitui, então, a sabedoria. Pois é, a astúcia substitui, então, a sabedoria. E o improviso toma o lugar da programação adequada. Então, Joana de Ângeles fala aqui já nesse início para todos nós sobre as nossas atitudes frente às dificuldades. E muitas vezes em assumir que nós somos, claro, os geradores de nossas próprias dificuldades por situações diversas que andamos fazendo, concordando em épocas passadas, já dentro dessa nossa própria encarnação. Claro, porque quando fala de inteireza moral, especificamente para nós que estamos aqui encarnados, ela vai se referir basicamente a nós, mas claro, a gente pode também fazer uma analogia à nossa própria vida espiritual, que continua aqui conosco, uma vez que nosso espírito está encarnado nesses corpos que todos nós temos. Vocês aí, né, e aqui eu e a Célia. Então ela fala exatamente sobre isso, sobre essa questão de muitas vezes fugirmos, e fugirmos muito bem. Bem, no sentido de escaparmos, mas deixando toda a responsabilidade ainda a ser resgatada, né? E ela nos diz, diante de qualquer atividade, torna-se imprescindível a decisão consciente, portadora de amadurecimento que permite a identificação dos defeitos, assim como a maneira mais eficaz de canalizá-los. O que deves fazer, realiza o bem, a fim de lograres o êxito pleno. A tarefa interrompida aguarda conclusão. Ninguém se desobriga de uma ação, gerando complicações futuras. A inteireza moral orienta como se deve fazer o que lhe diz respeito, sem o concurso da dissimulação ou dos artifícios insensatos. O conhecimento do dever estimula a sua desincumbência correta. O êxito, portanto, resulta das soluções reais dos problemas existenciais, sem prejuízos para o próximo ou adiamentos para si mesmo. É o que diz então hoje para nós aqui a Joana de Ângeles. E ela vem falar para todos nós exatamente disso. O conhecimento do dever estimula a sua desincumbência correta. O que temos que fazer? Isso, dentro das nossas escolhas, dentro da nossa profissão, dentro do nosso lar, precisamos fazer isso? Vamos fazer então da melhor maneira possível, que é o que ela fala como a desincumbência correta. E agora, quando tomamos as atitudes necessárias para a solução do problema ou para a conquista do nosso objeto de desejo, né? Diz o seguinte, o êxito, portanto, resulta das soluções reais dos problemas existenciais, sem prejuízos para o próxima existência ou adiamento para si mesmo. Então, é o fato de fugirmos de nossos problemas, de nossas dificuldades, aquelas que muitas vezes nós mesmos somos os causadores e somos conscientes em reconhecer que somos os causadores. Né? Então, isso exige de nós uma coragem muito grande para assumir essas deficiências e batalhar para resolver. Né? É aquela coragem até que o Evangelho nos pede, a coragem da fé. Né? Quando Jesus lá fala, se ama ao próximo como a si mesmo, fala das relações entre todos nós. E queiramos ou não, estamos interligados. Se não for por laços familiares nessa existência, por laços de amizades com as pessoas, fatalmente seremos com muitos daqueles que estão ao nosso lado hoje encarnados,
temos compromissos anteriores com eles, por isso aqui estamos juntos. E muitas vezes encontramos dificuldades porque os problemas adiados de outras encarnações acabam continuando. E muitas vezes, se são adiados, a gente já sabe por quê. Não é de tão fácil ou de tão amena a solução, e às vezes é de dolorida a solução. Então a gente vai adiando, mas o adiamento vai chegar a um ponto em que ele vai ter que ser resgatado, não tem jeito. Por isso que pede então, e fala Joana de Anjos, procurar fazer bem feito aquilo que se precisa fazer, sem levar prejuízo do próximo, senão é um compromisso adquirido com relação àquilo que precisamos resgatar mais para frente, né? As nossas atitudes, nossas atividades. Então vamos cumprimentando o nosso aniversariante de hoje, mandando um abraço para o Carlos Eduardo Aragão, não é? Como nós falamos, Sandra Oliveira Vitor também. E olha aqui os aniversariantes, nosso querido Aurélio Robles aniversaria hoje, né? Lá do Pátria do Evangelho aqui, amigo nosso. Então um grande abraço para você, viu, Aurélio? Muita saúde acima de tudo, né? Também o R.D.O. Neves, o Sandro Machado, a Maria Antônia Salles, Ederson Siqueira, Heitor Silva, Polônia Castilho, Lúcio Antônio, Cássia Riuzi, aniversariando hoje. Nosso abraço coração, a coração para todos vocês, com muita saúde e muito trabalho pela frente, e semeando sementes boas, hein? E amanhã também temos, dia 11, olha aí, Rony Liracunha, Carlos Cavalo, Lívio, César, também a Adélia Ruela, nosso abraço, a esposa do Ruela, né, trabalhando junto, Dona Adélia, um grande abraço para a senhora, Dona Adélia, saúde, viu? Também nós temos o aniversariante amanhã, da Iraci Plácido Rosa, também, Marcos Alencar, para vocês, todos amigos, os nossos abraços coletivos. E muita saúde, muita paz e uma jornada tranquila por todas as nossas boas ações também. Um grande abraço para todos vocês e, claro, também para os familiares, amigos de cada um de nós, todos vocês, que tem pessoas aniversariando, então, nestes 2 dias, e depois aí só quarta-feira, quando teremos uma nova relação de aniversariantes. Tá bom? Então, queridos amigos, vamos partir para o nosso momento de prece, agradecendo a Deus por estarmos juntos mais uma vez, pelo Evangelho de hoje que nos trouxe o recado de Jesus, né? Para tomarmos cuidado, atentar para as palavras sábias que Ele nos traz, para que nós possamos assim bem aproveitar esses momentos que nós temos juntos por aqui, né? Fazendo o que é de melhor, como sempre dizendo, amando ao próximo como a si mesmo, né? É uma coisa do amor, mas é não desejar o mal, não é querer se vingar, mas acima de tudo orar para que aquele que tantas vezes nos contraria encontre o seu abençoado caminho, né? Então, um abraço também para o Roberto Messner. E é isso, amigos, vamos orar então por tantos e tantos amigos que precisam, né, de nossas orações, atravessando momentos difíceis, como todos nós já atravessamos e não sabemos. Vamos atravessar novamente, mas a própria idade vai tornando as coisas um pouco mais complicadas para todos nós, né? Então vamos orar por eles, temos vários nomes aqui, vocês com certeza também têm pessoas aí que necessitam desse carinho, dessa caridade, da prece, da oração. Então mentalize, vamos levar essas pessoas até nosso Pai. E claro, todos nós, familiares, amigos também. Então vamos mentalizando que aqui nós vamos então orar pelo Claudemir Ruiz, pela Jandira Vieira Furlan, Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, Tercília Antonello, nosso irmão Antônio Donizete Neves, também a Sônia Martins, Maurício Barros, Adriano Donabela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Lício Serra, também Cecília de Paulo, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Jéssica Svensson, Lani Peroni, Juliana Saldanha, Vanina Colusso, Mirelle Colusso, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delson Nunes da Silva, Cláudio Calef Filho, Amanda Graziela Cassiana, Lírio Priscila de Camargo, também para a dona Maria Terezinha, nossa companheira, Ivonete Bueno Quirino, nosso André, todos em recuperação, sob as bênçãos de Deus, nossas preces de auxílio e fortalecimento para todos e para todos nós. Vamos então fazer. Dona Terezinha. Essa ela bem lembrou aqui, né? Nosso grilinho falante, sempre
lembrando para todos nós da Dona Terezinha também, que é trabalhadora do Paz e Amor, que faleceu, né, trabalhadora, médium. Então, nas nossas preces também, que seja, como todos nós esperamos ser, assim, bem acolhido no plano espiritual, amorosamente, que continue a sua caminhada evoluindo a cada instante. Bom, que Deus abençoe a ela e todos os familiares, com toda certeza. Vamos lá, então, fazer a nossa prece. Vamos lá. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salvo. Ad te clamamus, et soles venire. Ad te suspiramus, gementis et plentes, in ac lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, e aqui seus filhos, Pai, se reúnem em seu nome, mais uma vez com alegria, agradecendo-vos, louvando, pela misericórdia nos conceder a vida, que nos reúne nesse instante. Reúne nossos corações, nossos pensamentos amorosos e levam até vós. Assim, pela intercessão de nosso querido Mestre Jesus, que está sempre conosco, leva assim nossas preces, leva assim nosso agradecimento e leva nossas súplicas, nossos pedidos. Pedindo de coração a vós, amado Pai, a vós, Mestre Jesus, as bênçãos sobre todos os aniversariantes desses dias, sobre tantos e tantos pais neste mundo que trazem seus filhos para as dificuldades do dia a dia. Abençoa a todos, abençoando ainda nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, retornando ao plano espiritual após cumprirem aqui sua jornada, abençoando os nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram, abençoando, Pai, a todos esses irmãos queridos que aqui nós demos os nomes, aos irmãos que em nossa mente levamos suas dificuldades até vós, fortalecei a todos, abençoai, para que continuemos juntos na caminhada ainda por este mundo. Abençoa por isso mesmo as nossas famílias, as famílias de todos os seus filhos, com tantos compromissos entre nós que precisam ser assim solucionados. Abençoa, Pai, todos os seus filhos, nesse mundo, em seu universo, seus filhos aqui tantas vezes com grandes dificuldades causadas por nós mesmos, por nossa ignorância, nossa ganância, orgulho, vaidade, tantos sentimentos ruins que precisamos eliminar de cada um de nós. Abençoa todos nós, amado Pai. Abençoa seus filhos, a procura do trabalho, seus filhos que nos dão o trabalho, seus filhos que abençoam o trabalho conseguido. Abençoando ainda todos os dirigentes das nações, para que suas decisões sempre, sempre sejam favorecendo o povo que necessita, acima da vaidade, do orgulho, tão comuns esses casos. E assim pedimos a bênção para esses que estão vindo ao mundo, que se juntam às nossas crianças, aos nossos jovens, adolescentes, na procura do caminho, do desenvolvimento físico deste mundo, mas que seja sempre, Pai, por suas bênçãos, pautado no amor, no respeito, na indulgência, na tolerância, no perdão, na paciência, na sabedoria. Sim, pautada pela fraternidade e solidariedade, e que juntos consigamos recuperar esse mundo que tanto já prejudicamos com nossa ganância e nossa ignorância. Assim levamos a vós esta prece em nossos corações, que diz a vós, Pai. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor.
Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos, Pai, todo o mal. Dá-nos a luz do carinho feito do pão, comida espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos e passados escabrosos, e passados de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, desse mundo de desterro distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja um altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Que assim seja, amado Pai. Humildemente pedimos teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia em nossas vidas, nas vidas de nós reunidos, na vida de todos os seus filhos, neste mundo, em seu universo, encarnado, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, que sua luz venha iluminar, que suas bênçãos venham equilibrar nossos corpos físicos e espirituais, a nossa mente, e que levemos esse amor onde formos. Por isso, Pai, abençoa nossos anjos guardiães, abençoa, assim, os nossos bons espíritos e nossos irmãos que se perderam pelo caminho, para que retornem ao caminho do bem. Assim, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Então, nossos queridos amigos, o nosso boa noite também aí para vocês. Nosso boa noite, né? Para a Bárbara Santana Neri também conosco. Enfim, nosso boa noite a todos vocês, agradecendo a participação, a presença, sempre generosa, preciosa. E eu e Célia, então, para todos vocês, um beijo grande, grato pela participação, pela presença, né? Por essa reunião amorosa e por levarmos nossas dificuldades ao Pai, com certeza está olhando sempre por todos nós. Então desejamos a vocês uma linda noite, um bom descanso, uma ótima terça, quarta-feira, quando pela graça do Pai, né, sua permissão, com saúde, estaremos novamente reunidos para mais um pouco do Evangelho, Joana de Ângeles, falando um pouco de nós mesmos. Então uma linda noite para todos vocês, fiquem todos muito bem, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, conosco, agora e sempre. Linda noite, bom descanso e, claro, até quarta-feira. Tchau, boa noite para o Pedro Freitas, que chegando. Um grande abraço para todos vocês.